Hoje é o terceiro episódio da série. A entrevistada de hoje é da Estela Davanzo e quem a entrevista é a bibliotecária Janaína Simões, num bate-papo fantástico. Está no ar, Entre Páginas. Fique ligado. Oi, eu sou Janaína, sou bibliotecária da Rede Diademas. Hoje a gente vai conversar com a Estela Davanzo. Oi, Estela, tudo bem? A Estela é graduanda em Filosofia pela Unifesp. Ela é técnica em conservação e restauração de bens móveis. Ela é escritora, ela é educadora, ela é multidisciplinar, ela é artista, é uma... E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco o que você escreve. Bom, meu nome é Estela. Eu escrevo ficção científica e poesia. E isso é uma trajetória muito especial para mim, porque eu comecei a escrever, de fato, com os meus 13 anos de idade. Esses são alguns dos meus cadernos. E eu comecei escrevendo poesia, principalmente sonetos. E eu sempre adorei o desafio de escrever em um número limitado de versos, de sílabas. Para mim isso foi sempre muito legal. E ainda assim, dentro dessa limitação, você colocar a sua mensagem, colocar o que você quer informar. Isso é muito bacana. E isso foi evoluindo até chegar ao ponto que eu consegui misturar com meus próprios interesses de leitora, né, de espectadora, o que eu consumo, que é a ficção científica, que é um gênero que é muito subestimado ainda aqui no Brasil, né, quando a gente pensa em literatura nacional, mas que é super especial, que é muito importante, que é muito potente e carrega uma história muito interessante, tanto para mim quanto para o mundo, de uma maneira geral. Você tem um livro publicado, né, que é o Sudário das 11 Horas, e você tem um outro, que é uma coletânea do Prêmio da Penas de Ouro, né? Isso. Explica qual foi o seu primeiro livro, foi o Sudário, né? Foi o primeiro texto publicado. Explica um pouquinho da história. Eu sei que ele é feito em Drabbles. E explica o que é esse novo gênero, né? Que eu sei que você misturou com ficção científica. Explica um pouquinho, pessoal, o que é e como que surgiu. Bom, o Drabble, na verdade, ele é uma fórmula, né? Ele, como eu falei, eu citei o soneto porque o soneto ele é muito parecido com o Drabble nessa execução. A diferença é que um é poesia e o outro é prosa. Como ele surge, né? O Sudário, então, foi o meu primeiro livro. E eu posso dizer que ele é um resultado de diversas coisas que eu tive contato durante a pandemia, né? Diversas reflexões, tanto de reflexões técnicas da escrita, quanto reflexões temáticas, de fato, dessa escrita. E o Sudário, ele é o primeiro livro escrito em prosa, não só no Brasil, como no mundo. Né, isso é muito importante mencionar também. Inclusive, eu tenho o desejo de traduzir ele para outros idiomas. Né? Ele é um livro 100% independente, então essa tradução seria independente também. Até porque o Drabble ele surge na Inglaterra, num clube de ficção científica, né, ou sci-fi, abreviando, que era o Birmingham Club, né, numa universidade. Jovens se reuniam numa biblioteca da faculdade para fazer um jogo. Então, eles sentavam lá, escolhiam um tema, e quem terminasse de escrever um texto em 100 palavras, né, que tivesse pelo menos 2 personagens, uma conclusão, um clímax para a história, né, e um título, quem terminasse primeiro e tivesse todos esses elementos que compõem uma narrativa, venceria a competição ali que eles faziam. E isso gerou, se eu não me engano, foram 2 ou 3 publicações. Entre elas, a primeira foi a Drabble Who, que era uma série, inclusive uma série super popular na Inglaterra, que é Doctor Who. E eles fizeram uma série de Drabbles, né, desses microcontos de 100 palavras, baseado nisso. Para mim, o que foi mais emocionante foi quando eu tive acesso ao site desse pessoal e eu pude perceber que um dos autores que escreveram nesse Drabble Who foi o Neil Gaiman. E, inclusive, foi um dos primeiros trabalhos dele.
quase ninguém sabe disso. Isso é muito importante para mim, porque para mim foi um estalo de o quanto esse gênero é importante, e muitas vezes ele não é reconhecido. O microconto, em geral, de 100 palavras, ele é usado como uma forma de treinar a escrita, né, como uma forma de exercitar. Só que ele tem uma potência tão grande, ele é tão interessante, que seria quase que um desperdício, e eu achei, né, na época, um desperdício, simplesmente não ter um livro em prosa que se propõe a usar apenas Rebels, né? Então, foi o que eu fiz. Eu fiz um livro que tem 100 capítulos, cada capítulo tem exatamente 100 palavras, e ele é um livro em distopia, né, e ficção científica. E de onde surgiu a ideia do livro, né? Porque você fala de um mundo caótico, né? Que uma raça superior aos humanos meio que vai dominar a Terra. De onde surgiu essa ideia sua? Bom, primeiro, é muito complexo onde eu cheguei até aí, né? Como vocês podem ver, né, pelo meu fenótipo, eu sou e me autodeclaro uma pessoa mestiça. Então, tudo começou aí, nesse conflito que eu sentia dentro de uma família que tem pelo menos 3 etnias convivendo juntas. Então, para mim, foi muito interessante explorar esse aspecto do mundo, né, de um país como o Brasil, e um fenômeno que tem acontecido, que as pessoas começarem a se questionar esse papel da pessoa mestiça. E, para mim, o que estava em contraponto disso era o fato de, sempre que a gente pensava no futuro, a gente pensa em algo superior, né? A gente pensa em algo que vai evoluir e chegar a um estado melhor. E eu, por ter consumido ficção científica a minha vida toda, a gente sempre pensa no alienígena, né, como um ser superior. E isso vem também de uma perspectiva colonialista que a gente tem, né? Super passa por isso também. Porque o de fora é o superior, porque o colonizador era superior. Então, se vir alguém colonizar a Terra, ele vai ser superior, né? Essa é a nossa ideia, né, quando a gente vai produzir ficção científica. E, para mim, eu penso que isso é um movimento que vem da própria Terra, né? da nossa própria experiência humana, que era o que eu queria trazer no livro. Então, eu crio essa raça superior, que em um segundo livro, que vai ser lançado no segundo semestre desse ano, eu revelo o nome dessa raça superior, mas essa raça superior aqui, ela não tem nome porque quem narra é a Amy, né? A Amy, que é a personagem central, que ela é uma pessoa mestiça, mas ela mesma não sabe disso. Porque justamente os humanos, eles criaram, depois da pandemia, depois de uma suposta guerra, que não é o foco do livro, né? Só é citado, a gente cria uma raça superior que seria a prova de balas, né? Seria uma raça superior que, de fato, teria uma moral perfeita, que o único propósito seria, de fato, a prosperidade, o avanço da tecnologia, dos conhecimentos, e todos os seres humanos ficam fora de cargos onde exigem o pensar, onde exigem a razão. Então, eles trabalham em laboratórios, e eles têm seus tempos de vida reduzidos, enfim, por uma série de coisas que no livro, né, é revelado. E a Amy, ela está no meio disso, né? Ela é uma pessoa, ela faz parte de uma segunda, terceira geração ali de pessoas que já estão vivendo dentro do que no livro é chamado de A Grande Revolução. E existem cidades flutuantes acima do mundo todo, e essas cidades é onde vivem essas pessoas dessa raça superior. E em um determinado momento do livro, a Amy conhece uma dessas pessoas, que ela chama de o Homem de Vidro, que é um personagem que, para mim, ele é o ponto-chave de todo o livro. Que, para mim, o Homem de Vidro, ele é o último estágio dessa mestiçagem, digamos assim, né? Porque ele é criado em laboratório. Essa raça, ela é criada em laboratório. Então, ela tem tem esse ponto dessa raça ter sido planejada, né? E que é um pouco do processo de miscigenação que aconteceu não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. E
E a gente vê o quanto a Amy, que representa nós mesmos, né, nós, pessoas mestiças vivendo no mundo, encontra-se com esse homem, e o quanto que ele se acha superior que a Amy. E isso tudo é muito interessante, porque vai mostrar de uma forma muito lúdica, até diria, né, o que é o colorismo, por exemplo, né? Então essa foi uma das funções do livro, né? Trabalhar esses conceitos super complexos, difíceis e até diria polêmicos, de uma forma que dentro da ficção a gente consegue olhar com muito mais racionalidade e frieza, que o tema talvez que o livro te convida a pensar. E para mim, isso tudo vem dessas experiências, né? E, lógico, de outras ficções que eu acompanho. E a distopia, para mim, é um gênero muito importante, porque a distopia ela é uma fórmula também, mas que, se ela não tem um propósito certeiro, ela fica vazia. Então, eu busquei atirar aí. Eu busquei falar de algo que eu conheço, que eu experiencio, de algo que eu acho importante e válido para a gente discutir dentro desse gênero. Nossa, é muito mais profundo, né, do que você ler o livro, você conversar com o autor e ver da onde que surgiu a ideia. É muito mais profundo, né? Dá mais vontade de terminar de ler o livro. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a Pena de Ouro de 2020, como que você participou do concurso, né? E como que foi ganhar, né? Ser uma das finalistas. Bom, o Pena de Ouro, de fato, posso dizer que foi meu texto estreante, porque foi a primeira vez que eu fui publicada, né? Ele foi para uma editora, de fato, né? Ele já teve um outro processo de publicação. E foi muito especial para mim, porque não estava só competindo pessoas do Brasil, como de todos os países lusófonos, né? Todos os países de língua portuguesa participaram desse prêmio. E a gente tinha, se eu não me engano, mais de 10 mil inscritos. Então, para mim, as listas, né, elas foram sendo publicadas aos poucos. Então, a primeira lista foi publicada 3 meses depois das inscrições, e foi passando, né, pela avaliação, até chegar nos finalistas, de fato, que são os 10 melhores poemas dos países lusófonos, segundo essa banca. E, para mim, isso foi muito especial, porque, claro, foi uma ansiedade. Cada vez que eu abri a lista e eu via meu nome, assim, não sei nem explicar o que eu sentia. E poder ver o livro publicado me deu mais força para que eu metesse as caras e fosse encarar uma publicação independente, né? E o Pindorama Nebulosa, eu posso dizer que ele é um projeto muito especial para mim, porque ele une várias coisas também que eu adoro fazer. Ele é uma poesia, né? Ele é uma prosa poética, aliás, e ele é um poema, né? Ele é uma poesia que fala sobre o tempo, né? Então ele tem esse nome, Pindorama Nebulosa, porque ele é a primeira festa dos seres vivos. Então ele conta sobre os primeiros seres vivos do universo que estão fazendo uma festa. E a gente, né, é um texto que narra sob a visão de alguém que olha para essa festa e descobre como que o tempo foi criado. Então, na poesia, né, o tempo ele é criado depois da música. Então, essas pessoas estão cantando e existe um bailarino, né, um bailarino que tira essa pessoa para dançar. E no meio disso, ela percebe que as pessoas, fazendo música, elas percebem que existe tempo. E aí elas criam o tempo, né? Então, e ali ainda as estrelas estavam sendo criadas. Então, tem toda essa atmosfera etérea, né? Muito interessante. Foi muito interessante de escrever isso. E no fim existe uma mensagem de que, né, os versos terminam como se houve um dia, esse dia, um dia ele há de voltar. Que se houve esse início de tudo, um dia as coisas vão terminar dessa mesma maneira, com a festa e a gente percebendo talvez algum dia que o tempo acabou, que o espaço acabou. E para mim isso foi um pontapé, porque são temas que eu gosto muito,
dentro da ficção científica de forma geral. E eu queria trazer isso para a poesia, né? A ficção científica, às vezes, ela é muito técnica, ela se preocupa muito com, né, com fazer explicar o que é o mundo, e a gente não explora tanto esses conceitos, né? Como algumas outras obras exploram. O próprio Neil Gaiman explora muito com esses conceitos. Ele vai um pouco atrás e tenta trabalhar os sentimentos, os sonhos, né? Então, isso é muito bacana, assim, dentro da escrita, e eu tentei trazer isso também. E foi muito legal, porque eu tive essa resposta bacana da banca. Eu não estava esperando, por ser algo que não é tão trabalhado dentro da poesia, né, de maneira geral. Principalmente a poesia lusófona. E eu achei isso bacana, assim, esse processo de fazer para mim foi muito especial. Foi um poema que eu desprendi muito, muito da minha mente, e foi incrível, incrível. Foi muito especial para mim participar disso. Para finalizar, eu queria te perguntar qual que é a importância para você da leitura na sua vida? Que você desse alguma dica para as pessoas que querem começar a escrever, né? Por onde que elas podem começar? Bom, a leitura, na minha vida, ela teve uma importância enorme, né? Eu acho que para você começar, primeiramente, você começar a ler, você precisa observar o que você já lê. Porque a gente, principalmente como sociedade brasileira, a gente tem uma dificuldade muito grande de alcançar o livro por uma série de razões, né? E eu acho que a gente começar entendendo que tudo tem o texto, né? Tudo tem a escrita, porque é um poder que a gente tem na nossa mão. E você perceber, por exemplo, que quando você assiste um filme, o filme ele passa por um processo de escrita intenso, né? Que é o roteiro. Então, o roteirista ele precisa ter um domínio de escrita. Quando você vai escrever uma mensagem, você está escrevendo, né? Enfim, e isso é muito importante. A gente notar primeiro o quanto a escrita está dentro de tudo que a gente faz, o quanto a leitura está em tudo que a gente faz, desde ler uma placa, desde ler uma mensagem, desde ler uma imagem, desde tudo, né? A gente começa a perceber o quanto isso é importante para a sobrevivência. Se você, por exemplo, viaja para um lugar que você não conhece, se você não sabe ler, você vai ter muita dificuldade. Então, a leitura ela é um poder. A gente pode entender dessa maneira. E se a leitura é um poder, a escrita ela é um poder ainda maior. Seria como se você fosse uma espécie de gênio, de fato, né? Uma espécie de, sei lá, você está criando novos mundos, você está desenvolvendo algo novo, você está escrevendo aquilo que vai guiar pessoas. Mesmo que elas não gostem do seu livro, se elas leram o seu livro, elas estão sendo guiadas a ter uma sensação, mesmo que essa sensação seja o desgosto. Então, isso é um poder, né, muito grande. E, para mim, entender isso foi fundamental para começar a escrever. Por que eu tenho que escrever? E sobre o que eu tenho que escrever? E algo que acho que responde ainda mais essa pergunta foi quando eu comecei a ter contato com a Octavia Butler, que é conhecida como a rainha da ficção científica. E ela escreveu ficção científica na década de 70, 80, né? E para uma mulher negra escrever ficção científica nesse período foi algo extraordinário, revolucionário. E ela mesma dizia que quando outros colegas dentro do movimento negro perguntavam para ela, mas por que você, com todo o seu talento, você está escrevendo ficção científica, se você podia estar escrevendo livros sobre antirracismo, sobre lutas raciais, informando, enfim, falando sobre tudo isso. E ela fala, né, que a ficção científica ela carrega um poder imenso, ela lança tendências, né? Então, se ela escreve isso, ela se coloca numa posição de alguém que está lançando, imaginando, reimaginando como é esse futuro, né? E os livros dela justamente colocam esse lugar, né? Qual que é o papel da pessoa negra no futuro? E
ou dentro dessa tecnologia que está ao nosso redor, ou dentro dessas ideias que a gente tem, que movem o mundo inteiro. E só para dar um exemplo, né, para o que eu estou falando não ficar tão abstrato, a gente pode pensar em filmes como De Volta para o Futuro ou Exterminador do Futuro, que são filmes aí, enfim, são blockbusters, mas que lançam tendências bilionárias, né? Então as pessoas gastam e gastaram, né, bilhões, milhões de dólares para criar um tênis igual o que aparece no filme, para criar um carro igual o que tem no filme, para criar uma ideia igual tem naquele livro específico, daquele autor, daquela autora. E aí, se isso acontece com essas coisas materiais, imagino que não acontece com as ideias que são difundidas nesses livros. O que não acontece, por exemplo, quando a gente viu a primeira mulher negra na televisão, num papel de destaque, que ela não era escrava, empregada, mas que ela era membro de uma tripulação super importante que definiria o curso da humanidade, que foi Star Trek, né? Então, isso tudo é muito importante. E eu acho que a gente escrever, mas não só escrever, mas escrever pensando no nosso lugar social e político, é fundamental. É fundamental para que outras pessoas leiam e outras pessoas produzam, né? E, para mim, acho que essa que é a importância da escrita e da leitura na minha vida. Elas indicam um poder em relação ao que pode ser feito com as minhas ideias, né? Ideias essas que são baseadas no que eu vi sobre o mundo e sobre as pessoas que estão ao meu redor. E o que eu acho importante da gente concluir e realizar como espécie, né? Como seres humanos. Queria mais uma vez agradecer a Estela. Obrigada por ter vindo, por conversado com a gente.